Muito bem, então, meus queridos, dando continuidade aqui, vamos colocar aqui a nossa apresentação seguinte, a natureza do homem. Em breve eu vou estar organizando melhor esses vídeos e colocando aí para vocês em pastas. Lembrando que nós estamos na nossa segunda doutrina aqui de nosso estudo, a doutrina do homem. A primeira foi a respeito da doutrina de Deus, que fala sobre as Escrituras Sagradas, a Trindade, e em seguida Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a doutrina do homem, que abrange as crenças a respeito da criação e esta que estamos vendo agora, a natureza do homem. Em seguida, nós estaremos adentrando a doutrina da salvação. Ok? Para iniciarmos, então, me permitam fazer, então, algumas considerações iniciais. Lembrando que quando nós estamos falando da natureza do homem, eu não estou me referindo ao homem, somente homem, no sentido estrito do termo, e sim tanto homem quanto mulher. Tá? Então, o título mais adequado seria a natureza da humanidade. Então, algumas considerações iniciais em relação à humanidade, em relação à sua origem. Embora existam muitas pessoas que acreditem que o ser humano, homem e mulher, portanto, vieram de formas inferiores de vida animal, ou de um ancestral comum, mais especificamente, e que, ao mesmo tempo, isso seja resultado de longos processos naturais que se estendam ao longo de bilhões de anos. Ideias como esta não se harmonizam com o relato bíblico. Ok? Esta ideia não tem como se harmonizar com a Bíblia, inclusive uma ideia como o evolucionismo teísta, ela não, pelo menos de acordo com a Bíblia, ela não consegue ter uma coerência. Não há como se relacionarem essas ideias, então. Pelo relato bíblico, conforme vimos no estudo anterior, nós somos criados num único dia por Deus, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. E ambos foram criados já no estado definitivo, inclusive, ambos já foram criados adultos, somente os seus descendentes, a sua posteridade, né, começaram a surgirem como bebês, mas eles, por serem os, digamos, progenitores da raça, foram ambos criados já no estado definitivo, ou seja, já adultos. Entendido? Então, isso aconteceu num único dia. Então, Deus não projetou que surgissem a partir de um ancestral comum dessa maneira, segundo o relato bíblico. Então, cremos que Deus criou o homem. Conforme Gênesis 1, verso 26, a humanidade, ela é a imagem de Deus, foi criada a imagem de Deus originalmente. Tanto o verbo quanto o pronome aparecem no plural. Façamos. Esse é o verbo. Façamos. E o pronome, nossa. Então, aqui está subentendido que no capítulo 1, Deus é apresentado inicialmente no singular, né? Mas aí o verbo está no plural, ou seja, não é eu farei o homem à minha imagem. Está no plural. Então, façamos. Isso indica a existência de mais de uma pessoa. Lembrando que a palavra Deus, que aparece em Gênesis 1, verso 1, que vem do hebraico Elohim, ela está no plural. Porém, ela não necessariamente está aqui designando a existência de três pessoas. Tá?
ela simplesmente está no plural, ou seja, não é apenas uma pessoa, não é apenas uma pessoa divina, e sim mais de uma. Essa é a implicação do uso de Elohim por Moisés em Gênesis 1, verso 1. Ok? Então, e aqui em Gênesis 1, verso 26, capítulo 3, verso 22, está implícita a mesma ideia. Tá? Por isso que, necessariamente, esta parte final que você está lendo aí, indicando o trinitarismo da divindade. Eu não concordo com esta ideia final em relação a Gênesis, e bem como ao longo de todo o Antigo Testamento. Por que eu não concordo? Não significa que eu não concorde com a existência da Trindade. Muito pelo contrário, eu creio. Mas eu tenho convicção de que o Antigo Testamento não ensina ou não tem por objetivo enfatizar a apresentação de Deus em três pessoas. É possível entender isso? Sim, é possível. Mas de que maneira? Porque o Novo Testamento, perdão, principalmente, é o que mais projeta luz sobre o Antigo Testamento nesse sentido. Não significa que ainda no Antigo Testamento eu não possa perceber a presença de três pessoas ali. É possível perceber isso. Mas o que eu concluo em relação a esta ideia é que em relação à Trindade no Antigo Testamento, como já havia dito no estudo sobre essa parte aí no primeiro dia, mas apenas para reforçar aqui, o Antigo Testamento não é claro em relação a Deus se apresentar em três pessoas. Então, por esse motivo, não é uma negação da Trindade, e sim que a ênfase no Antigo Testamento em relação a Deus é preparar o terreno para o Messias. Tudo no Antigo Testamento é preparar o terreno para o Messias. Okay? Por isso que, a partir dos evangelhos até o fim do Novo Testamento, a Trindade é apresentada de maneira clara e inequívoca. E, ao mesmo tempo, projeta luz sobre todo o Antigo Testamento, e assim nós podemos entender que, ao longo de toda a história, Deus esteve se manifestando. De que maneira? Em três pessoas divinas. Ok? Então, a falta de ênfase do Antigo Testamento em relação às três pessoas divinas não significa rejeição ou negação dessa crença a respeito de Deus, e sim a ênfase. O Antigo Testamento dá ênfase ao Messias, ao Cristo que viria. Enquanto que no Novo Testamento, Cristo já veio, os evangelistas ou apóstolos também já estão impactando o mundo inteiro de sua época, eles já sabem sobre o Espírito Santo, já existe até plenamente formados os conceitos sobre os dons espirituais, que nós vamos ver mais para frente, e ao mesmo tempo as pessoas já estão aceitando o Evangelho. Então, isso já implica que o Espírito Santo já é bem conhecido, bem como toda a Trindade, ok? Mas nós estamos numa parte da Bíblia onde a Trindade não está claramente manifesta, mas as suas obras sim, porque claramente nós entendemos, principalmente em relação à luz que o Novo Testamento nos dá, é que o Espírito Santo sempre foi aquele que inspirou os profetas. Cristo, em sua existência anterior à encarnação, era sempre ele que tinha comunicação com a raça humana. E Deus o Pai é o originador de todas as coisas, ele é a fonte principal. Então, apenas estou reforçando isso aqui para deixar bem claro, mas se houver alguma dúvida de alguma parte mais específica ainda, podem me mandar aí no nosso grupo ou mesmo no meu privado, que aí eu respondo as perguntas, ok? O homem foi formado do pó da terra, segundo Gênesis 2, verso 7. Então,
tanto o homem quanto a mulher foram criados por Deus através da utilização de matéria pré-existente. Então, o homem e a mulher vieram de onde? Do barro. E não de outras formas de vida, como animais marinhos ou terrestres. Então, nessa parte aqui, nós temos claro o seguinte: nós somos barro, e não uma evolução, ou mais especificamente, microevolução de formas de vida anteriores e inferiores a nós. Então, a humanidade ela não evoluiu a partir de vários estágios, né? Senão, inclusive, até mesmo o nascimento de bebês que nascem como bebês que anteriormente são a união, o resultado da união do espermatozoide e do óvulo. Os bebês claramente não vieram de formas inferiores de vida, eles nasceram como bebês. Eles só vão se desenvolvendo. Então, nós não vemos na própria natureza evidências nem mesmo suficientes para entendermos que nós viemos de um ancestral comum, uma amebazinha lá do fundo do mar, bem simplesinha. Então, o nascimento de crianças, de bebês, eles já testificam que nós não viemos de outras formas de vida, passando por estágios de microevolução. Inclusive, até mesmo existe um enigma que muitas pessoas tentam decifrar. Se Deus é o pai do homem, da mulher também, quem é a mãe? Afinal de contas, o homem e a mulher foram criados, como vimos, a partir do pó da terra, e Deus é identificado como pai. Então, o resultado desse enigma é que a mãe é o barro, porque Adão e Eva vieram do barro. O barro foi o elemento que deu origem a eles. É um enigma estranho, mas faz bastante sentido. A nossa origem é a partir de uma matéria pré-existente, um elemento, é o barro. Inclusive, o barro contém muitos elementos químicos, não em larga escala, né? Mas na terra, no barro, existem muitos elementos como manganês, sódio, ferro, potássio. E em pequenas quantidades muito pequenas, dentro do nosso corpo também existem esses elementos. Então, quando nós temos as orientações, os ensinamentos sobre uma alimentação natural, a partir de alimentos naturais da terra, é justamente porque esses alimentos naturais, eles vieram de onde também? Da terra. Então, o fato de nós podermos comer alimentos naturais, como verduras, frutas, legumes, por exemplo, significa que esses alimentos, esses componentes, eles vão ajudar a repor as vitaminas e os sais minerais que o nosso corpo necessita, porque nós fomos criados do pó da terra. Ao mesmo tempo, a criação do homem representou o ponto mais alto do processo de criação. Deus não deu ordem para que o homem viesse a existir, que o homem e a mulher surjam e existam. Isso não aconteceu. Isso aconteceu com os animais terrestres, aquáticos, celestes ou aves. Mas quando chegou o momento de criar o ser humano, Deus simplesmente mexeu com as suas próprias mãos o barro. Então, dessa forma, Deus determinou que o homem deveria tomar conta do planeta. Em outras palavras, não só deveria ser o representante, não só deveria ser
o cuidador, o guardador, o rei de não só da selva, né? O homem e a mulher, o homem não deveria apenas ser o rei das selvas e das florestas e de toda a criação, e de todos os animais, que já estão incluídos na criação. Mas também foi determinado então que Adão deveria ser o representante do planeta diante de Deus. Qual é a implicação desse tipo de representatividade? A partir do momento que chegasse o momento dos concílios ou reuniões dos vários representantes dos mundos com Deus, Adão deveria ir para lá. Ou seja, Adão poderia ou deveria ter acesso ao céu, tá? Na posição em que ele se encontrava de perfeição, de imortalidade condicional, que nós vimos é aquela imortalidade que não é inerente à natureza, mas sim é uma imortalidade que Deus mantém. Mas se Deus não mantém, ela deixa de existir, o homem se torna mortal. Qual é a evidência bíblica disso que estou falando agora? Você pode ver em Jó capítulo 1, a partir dos primeiros versos ali, quando houve uma reunião dos filhos de Deus e Satanás se achava presente. Então nós cremos pela Bíblia que esses filhos de Deus poderiam muito bem representar os representantes dos planetas que Deus criou, né? E você pode estar se perguntando, mas se realmente é isso, por que Satanás está ali e não um ser humano como Adão? A resposta é muito simples. É porque o homem pecou. E nós vamos ver isso aí mais para frente. O homem pecou, perdeu a sua posição de representante do nosso mundo e em seu lugar esteve Satanás. Então, por isso que Satanás apareceu nesta reunião e não Adão. Mas deveria ser Adão a pessoa que deveria estar ali para isso, ok? Então, esse é o significado de Deus ter incumbido o homem que ele fosse o guardador do planeta, né? Essa seria a implicação. Ao mesmo tempo, o verso 7 do capítulo 2 nos apresenta uma equação de dois elementos principais. O barro, que é chamado do pó da terra, e ao mesmo tempo o fôlego de vida. Então, o pó da terra representa o elemento terrestre. Ele é um elemento terrestre, é o barro. Já o fôlego de vida é uma energia vital. Mas essa energia vital, o ser humano não pode produzir. Essa energia vital, ou fôlego de vida, como é chamada aí, ela tem um caráter sobrenatural. Por quê? Qualquer um de nós, se aprender, pode formar um barro, um boneco de barro. Mas mesmo que eu sopre no nariz desse boneco o ar que eu respiro, o significado é que eu não tenho como dar vida. Por quê? Porque eu não sou Deus. Eu não tenho como doar vida. E o ar que eu respiro não tem vida em si. Então, era necessário que Deus comunicasse ao homem que havia formado do barro a energia vital, a energia criadora, a mesma energia que Jesus utilizou para operar os milagres de cura e de ressurreição em diversas ocasiões, é a mesma que Deus utilizou aí para comunicar ao homem recém-formado do barro o fôlego de vida. Então, em outras palavras, esse fôlego de vida não é uma alma que Deus colocou dentro do homem ou da mulher, e sim uma energia vital. É o elemento da vida. Então, quando Jesus disse a Marta, quando ele saiu do sepulcro, na ocasião de sua ressurreição, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então,
ele estava dizendo que ele é capaz de comunicar vida. Em outras palavras, foi ele mesmo que formou Adão do barro, a partir do pó da terra, e comunicou a ele essa energia vital que na Bíblia se chama fôlego de vida. Então, a união desses elementos da terra e o fôlego de vida resultou numa criatura ou alma vivente. Em outras palavras, também, alma não é uma entidade que sobrevive sem o corpo, separado do corpo. Quando o corpo morre, sai a alma. Isso não é alma na Bíblia. A alma é o resultado da união do pó da terra ou barro com o fôlego de vida ou a energia vital que somente Deus pode dar. Ao mesmo tempo, esse fôlego de vida não está limitado às pessoas, como nós podemos ver. Todas as criaturas vivas possuem, inclusive temos aí Gênesis 7, versos 15 e 22. Nós temos também um outro texto, se não me engano, em Eclesiastes, capítulo 3. Inclusive, até vou ir procurando aqui enquanto vou explicando, que diz, esses textos, eles nos mostram que essa mesma energia vital que nos dá vida, os animais também possuem. Então, o texto de Gênesis, capítulo 7, versos 15 e 22, faz referência aos animais que entraram na arca. Então, por que os animais existem? Porque os animais vivem e respiram. Porque eles receberam uma energia vital ou mesmo sobrenatural da parte de Deus. E por isso que eles vivem. Não é necessariamente porque eles respiram ar, mas porque Deus comunicou a energia vital dele. A mesma coisa acontece, por exemplo, em cada parto, parto não, em cada concepção de ser humano, em cada concepção de animal. A cada momento que os gametas se unem e a vida acontece, é porque está envolvido nesse processo o que? A energia vital de Deus, ou o fôlego de vida, ok? Então eu vou achando aqui a passagem bíblica que fala sobre esse assunto aqui, que eu acredito que esteja em Eclesiastes capítulo 3, já confirmo para vocês se é o verso que eu estou pensando aqui. Eclesiastes 3, verso 11. Vamos ver se é isso. Então, assim, 3 verso 11 fala sobre o princípio de buscar a Deus. Vamos ver aqui se eu consigo encontrar. Sim. Está aqui nos versos 18 e 19. Eclesiastes 3, 18 e 19. E se ainda comigo é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então, esse texto aqui, Eclesiastes 3, verso 19, é o texto que afirma que tanto os seres humanos quanto animais, terrestres, aves, aquáticos, eles têm o mesmo fôlego de vida. Quando morrem, energia vital que eles tinham também sai deles da mesma forma como sai de nós. Tá? Então, pela palavra de Deus, nós entendemos que não se trata de uma entidade invisível, como se fosse um Gasparzinho que sai. Não. Seria muito estranho se isso acontecesse em relação aos animais também, né? Porque, afinal de contas, o ensinamento em relação à alma,
que geralmente se vê no cristianismo tradicional é o seguinte, que a partir do momento que o ser humano morre, sai uma alma dele, como se fosse um Gasparzinho, um fantasminha camarada. Inclusive, até teria alguns fantasminhas que não são tão camaradas assim. Mas, se for utilizar esse mesmo princípio aqui, por que que não ensinam que as almas dos animais também saem? Os fantasmas dos animais. Tá? Então, seres humanos e animais, todos têm o mesmo fôlego de vida, todos têm a mesma energia vital para que vivam. Tá? Então, nós não cremos pela palavra de Deus que sejam criaturas vivas ou que tenham uma forma de vida sem o corpo, e sim uma energia vital, ok? Qualquer coisa, podem perguntar aí no grupo. Importante destacar também que a Bíblia afirma que o homem passou a ser uma alma vivente, portanto. Então, ele só passou a ser uma alma a partir da união desses dois elementos. Quando esses dois elementos se separam, ou seja, quando o corpo morre, deixa de existir alma. Então, nós não temos nenhum elemento no Gênesis, no relatório da criação, que indique que o homem recebeu uma alma ou uma espécie de entidade separada que foi unida ao corpo do homem. Nós não temos isso, nem em português, nem em hebraico, nem em grego, em qualquer idioma bíblico. Apenas em crenças mais particulares, em doutrinas de certos movimentos mais particulares. A evidência bíblica, então, ela indica duas palavras que são traduzidas por alma no Antigo Testamento. Perdão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, duas palavras. Nós temos aí nefesh e psuk. Elas podem se referir a toda pessoa. Em alguns textos da Bíblia, enquanto em outros textos, o termo se restringe, os termos se restringem a aspectos particulares, como afeições, emoções, sentimentos. Algumas vezes, tal forma de utilização de nenhuma maneira demonstra que o corpo, o ser humano, perdão, é composto de duas partes distintas. Né? O ser humano, ele é composto de elementos distintos, mas não de entidades distintas, de partes distintas. Então, corpo e alma existem em conjunto. É uma união indivisível. Então, exatamente esse é o significado bíblico de espírito. Da mesma forma como acontece com o ruach, que é o sopro, o ar, também é utilizada para se referir em algumas vezes a como Deus revelou as coisas, como Deus soprou, falou, revelou as coisas aos seres humanos. Não existe coisa alguma relacionada à palavra pneuma, que é o correspondente de ruach do Antigo Testamento, que possa denotar uma entidade capaz de existir de forma consciente separadamente ao corpo. Então, essas duas palavras, ruach e pneuma, elas são traduzidas como alma, ok? Mas o significado nunca, em contexto algum da Bíblia, em passagem alguma da Bíblia, pode ser traduzida como uma entidade que sobrevive ao corpo. Então, nós temos aqui, quando se trata de corpo, alma e espírito, que a Bíblia se refere, ela não vai definir precisamente uma unidade, como se fosse o relacionamento entre o corpo, a alma e espírito. Então, por vezes, alma e espírito na Bíblia são usados como sinônimos. Em certo momento, o homem é caracterizado somente como corpo e alma, em outro momento apenas como corpo e espírito. Então, a Bíblia nunca vai citar esses três elementos todos juntos, corpo, alma e espírito. Embora nós tenhamos um texto bem específico de
1 João, capítulo 5, se não me engano, que se refere a isso. Tá? É o que mais se aproxima. Mas muitos não acreditam que ele seja integrante ao original da Bíblia. Né? Mas na maioria dos textos da Bíblia, ou nós vamos ter corpo e alma, ou alma e espírito, ou corpo e espírito. Né? Nunca vamos ter os três elementos juntos o tempo todo. Ao mesmo tempo, nós entendemos que a união é tripla. Então, essa união tripla é indivisível. Nós precisamos prestar bem atenção a este conceito. Então, Paulo também falou em termos de uma unidade tripla, que é indivisível. Primeira, aos Tessalonicenses 5, verso 23, onde o Espírito pode ser compreendido como o mais elevado princípio de inteligência e pensamentos. A alma, quando considerada separadamente do Espírito, podemos entender que a porção da natureza humana foi encontrada sua expressão através de instintos, emoções e desejos. Isso é a alma quando considerada separadamente de espírito. Tá? Em relação a essa unidade indivisível, nós temos um significado amplo de harmonia. Então, todo ser humano é uma união indivisível. Se uma pessoa for morta por uma facada, um tiro, por exemplo, o que acontece? Também se perde alma e espírito, que são as emoções, os desejos, os pensamentos, todas as nossas faculdades de inteligência. Se uma pessoa ela fica em estado vegetativo, morte cerebral, o corpo se torna totalmente inútil. Não existe mais, existe vida, mas a unidade indivisível acaba se perdendo, ou seja, em algum momento essa pessoa pode morrer em decorrência disso. Então, deficiências em qualquer área cria um amplo embaraço nas outras duas. Afinal de contas, uma pessoa em estado vegetativo não vai necessariamente, portanto, indicar que as outras partes estão em plena harmonia. Então, o que é doença? É o desequilíbrio dessa unidade. Então, eu não estou cuidando, eu não cuido bem do meu corpo, por exemplo. Com tudo quanto é besteira, tudo quanto é porcaria, não tem uma vida saudável, o que vai acontecer? A alma e o espírito vão ser afetados grandemente. Apenas para deixar de exemplo aqui, e ao mesmo tempo, tem sido frequentemente sugerido que as dimensões moral e espiritual do homem revelam algo a respeito da natureza moral e espiritual de Deus. Entretanto, a Bíblia ensina que o homem representa uma unidade indivisível de corpo, mente e alma. Então, essas características físicas do homem também, até certo ponto, refletem a imagem de Deus. Como nós vimos, nós somos criados à imagem dele de toda maneira. Ao mesmo tempo, nós fomos criados para sermos seres sociais. Nós vimos isso no estudo anterior. O homem, Adão, ele sentiu falta de uma companheira que fosse igual a ele, que fosse como ele. Então, da mesma forma como os três membros da divindade se acham unidos através de um amorável relacionamento, nós também fomos criados para o companheirismo, encontrar na amizade e no matrimônio. O que aconteceu quando o pecado surgiu? O pecado introduziu o egoísmo e retirou o altruísmo. Esses dois são contrastes, essas duas ideias são contrastantes entre si. Então, o amor de Deus é altruísta, enquanto o amor nosso, natural do ser humano, é completamente egoísta. Isso está nos relacionamentos de amizade, isso está dentro do casamento, lamentavelmente. Todos os relacionamentos humanos estão permeados de egoísmo, enquanto o ideal do amor de Deus é que nós, pelo poder do Espírito Santo, sejamos transformados dessa forma, nós possamos amar de forma altruísta. Somente por Deus que nós podemos amar dessa maneira.
Afinal de contas, ele é a fonte de todo amor. Então, através desse relacionamento, da amizade, do matrimônio, nós temos a oportunidade de viver em favor de outras pessoas. Ser genuinamente humano significa ser orientado no sentido de relacionamento com os outros. Então, tanto através dos relacionamentos de amizade e do casamento, nós podemos apresentar a Deus, nós podemos dar testemunho sobre Deus e principalmente que nós somos criados por Ele. Então, os relacionamentos humanos, quando estão em harmonia com os princípios bíblicos, eles são capazes de testemunhar até mesmo sobre a existência de Deus. Foi na qualidade, então, de representante de Deus que o homem foi colocado como regente das formas inferiores de vida. Então, nós não somos vítimas das circunstâncias, nem mesmo dominados pelas forças do meio ambiente. Pelo contrário, é o contrário. É nós que dominamos as circunstâncias e o meio ambiente. Então, Deus nos responsabilizou para que nós contribuíssemos de maneira positiva em relação ao cuidado com o meio ambiente. Na criação, nossos primeiros pais receberam a imortalidade, mas ela estava condicionada, mas condicionada ao quê? À obediência, como vocês podem ver aí. Receberam acesso à árvore da vida, o fruto dessa árvore era o necessário para a manutenção dessa imortalidade que eles possuíam. A única forma que poderia, a única coisa que poderia ameaçar esse estado de imortalidade condicional seria a desobediência ou transgressão. Então, qual que é a conclusão principal dessa parte aqui? Quando nós estivermos com Deus no céu, nós estaremos participando dessa árvore, ok? Porque todo ser humano, durante toda a eternidade, terá imortalidade condicional, mantida por Deus. Deus poderia ter evitado o surgimento do pecado? Com certeza poderia. Mas nós precisamos entender que para que ele tivesse evitado o surgimento do pecado, ele precisaria ter retirado de nós o nosso direito de liberdade de escolha. Nós não poderíamos tomar as nossas decisões e em todo o universo não haveria mais do que robôs. Não no sentido mecânico do que um robô é composto, mas por esse motivo. Então, o amor de Deus, pelo fato de Deus ser amor, 1 João 4, verso 8, isso demandava que suas criaturas tivessem o direito de responder livremente a seu amor. Então, um tal tipo de resposta somente é possível quando os seres possuem liberdade de escolha. Você pode estar perguntando, no céu e na nova terra, depois que Cristo voltar, nós teremos liberdade de escolha? Eu posso afirmar categoricamente para você, sim, nós teremos liberdade de escolha. E o que garante que o mal não vai se levantar uma outra vez? Nós temos duas coisas principais que garantem que o mal não se levantará uma outra vez. A Bíblia, no Novo Testamento, tem um verso que é enfático em relação a isso, que o mal não se levantará uma segunda vez. E, ao mesmo tempo, outra evidência é a liberdade de escolha. Mas como assim liberdade de escolha? Quem garante que os seres humanos no céu não vão querer escolher o mal? Então, esse ponto tem duas premissas, dois aspectos. A nossa experiência aqui nesse mundo. Ninguém vai querer escolher o mal, porque a experiência do mal traz sofrimento, traz tristeza e dor. Nenhum dos remidos no céu vai escolher o mal, por causa da experiência da terra. E também porque ficou provado a eles a justiça de Deus. Então, esses são os aspectos preeminentes. Então, no céu nós teremos livre-arbítrio, sim, mas toda a nossa base de vida vai estar nos fundamentando para que nós jamais voltemos a escolher o mal. Nem mesmo os ímpios, por ocasião de sua destruição após o milênio, vão querer mais o mal.
né? Então, confiando em seus sentimentos, ao invés de confiar na palavra de Deus, Eva decidiu se separar de Deus. Ela decidiu não mais depender de Deus. Então, isso é o pecado. O pecado acontece quando nós tomamos a decisão de nos separarmos de Deus, de agir independente de Deus. A queda da raça humana, portanto, quer em sua primeira experiência, quer em todas as nossas decisões aí subsequentes aí, foi caracterizada pela quebra da fé em Deus e em sua palavra. Nós pecamos não porque nós recebemos o pecado original de Adão. Nós pecamos porque é nossa natureza mesmo e porque nós tomamos decisões erradas fora as certas. Então, nós não temos a transmissão do pecado de Adão a nós, e sim o que ele nos transmitiu foi a tendência para pecar, a natureza pecaminosa. E dessa forma, todos nós que nascemos com natureza pecaminosa, nós fazemos escolhas diariamente, ou para nos aproximar ou para nos afastar de Deus. E a primeira consequência do pecado foi, então, a alteração da natureza humana. Isso afetou os relacionamentos interpessoais, assim como o relacionamento de Adão e Eva com Deus. Então, após o pecado, isso aconteceu. Antes, quando Adão ainda não havia comido o fruto e viu que Eva já tinha feito isso, ele estava disposto a morrer juntamente com ela, de tanto amor que esse homem tinha. Mas a partir do momento que ele comeu, porque ele não queria ficar sem ela, a primeira consequência foi que o amor dele, não é que o amor dele deixou de existir, o amor dele se transformou pelo pecado. Antes o amor dele era altruísta, inclusive o fato de ele estar disposto a morrer demonstra isso. O amor dele era altruísta, mas o pecado transformou isso em um amor egoísta. A partir do momento em que ele diz: Deus, eu comi do fruto porque a mulher que o Senhor me deu por companheira me deu para comer, por isso que eu comi. Então ele passou a se justificar. Então, desde então, o amor do homem pela mulher, o amor da mulher pelo homem, o amor entre os seres humanos se tornou um amor egoísta. Por isso, se você vê egoísmo, irresponsabilidade, má fé nos relacionamentos entre as pessoas, não se surpreenda. Isso é consequência do pecado, da nossa natureza pecadora. Então, a definição bíblica de pecado apresenta como transgressão da lei. 1 João 3,4. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outras definições, como, por exemplo, quem sabe o que não deve fazer, o que deve fazer o bem e não o faz, Tiago 4,17, e também tudo aquilo que não provém de fé, Romanos 14, verso 23. Mas o que eu devo dizer a vocês é que só em toda a Bíblia nós temos pelo menos 10 palavras diferentes que são traduzidas como pecado, e cada uma delas tem um sentido diferente, ok? Mais para frente, um dia desses aí, eu posso mostrar para vocês essas 10 palavras aí na Bíblia. Mas o que nós precisamos saber é que pecado não é só transgressão, não é só ato, mas é um estado natural do ser humano. Ao mesmo tempo, o pecado ele produziu culpa. Então, se você sente culpa, não se aveste tanto. Isso também é consequência do pecado. Então, sob a perspectiva bíblica, a culpa significa que alguém cometeu algo errado e está sujeito à punição, simplesmente. Como que a culpa pode ser resolvida? Através do perdão de Deus por meio de Jesus na cruz. Você entrega as suas culpas a Deus. Então, aquele fardo lá, aquele fardo de ansiedades que você pode depositar a Jesus, descrito em Mateus 11, 28 a 30. Um de vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, aí está se referindo à culpa, aos sofrimentos causados pelo pecado. Isso tudo pode ser depositado em Jesus. Ele já morreu por isso, inclusive.
A sede do pecado, também se referindo ao coração, é o mesmo que hoje nós chamamos de mente. Então, do coração procedem as saídas da vida, as decisões certas e erradas. Então, o pecado afetou a nossa mente, e a mente acabou influenciando todo o corpo. O corpo não é afetado espiritualmente pelo pecado, sim a nossa mente. Então, o pecado ele sofre as consequências físicas e morfológicas do pecado, né? Enquanto a nossa mente é afetada moral e espiritualmente pelo pecado. Em outro momento posso aprofundar isso um pouco melhor. Mas, por enquanto, nós precisamos entender isso. É a pecaminosidade universal. A história revela que os descendentes de Adão compartilham a pecaminosidade de sua natureza. Então, nós temos em Salmo 143, verso 2, 14, verso 3, e 1 Reis 8, verso 46. Então, o que Adão passou a nós não foi o ato, e sim a natureza. Ao mesmo tempo, nós temos uma pergunta: a pecaminosidade é herdada ou adquirida? Então, nós precisamos entender que, como crianças, nós adquirimos comportamento pecaminoso através da imitação. Então, os filhos já imitam os pais imitaram os seus pais e assim por diante, né? Então, através da imitação, a pecaminosidade é adquirida. Mas nós temos textos como Romanos 5:12, Salmos 51, verso 5 e Efésios 2, verso 3, que afirmam que nós temos uma pecaminosidade básica como herança. Então, a pecaminosidade universal da raça humana constitui uma evidência de que, por natureza, tendemos ao mal e não ao bem. Então, a pecaminosidade é herdada ou adquirida? As duas coisas. Primeiro, vem herança, e depois nós vamos adquirindo, então, hábitos, vícios e atos pecaminosos aí com o passar do tempo. Então, apesar da queda, nós temos ainda um senso de dignidade humana. Embora tenha sido amplamente prejudicada, a semelhança divina não foi completamente extinta. Mesmo decaído, corrupto e pecaminoso, o homem, não só o homem, mas a mulher também, a humanidade ainda pode testemunhar de Deus na terra. Então, em Romanos capítulo, parece que é capítulo 1, verso 23, que ainda resta algum senso de alguma coisa da originalidade da criação de Deus em nós. Ainda existe. Antes que Deus pronunciasse a punição que deveria cair sobre o casal, proveu esperança. Então, aparece o conceito de graça em Gênesis 3:15, a constante batalha ao longo dos séculos que seria firmada entre Cristo e Satanás. Cristo teria o seu calcanhar ferido pela serpente, e a serpente teria a sua cabeça esmagada pelo pé do descendente da mulher. Então, a serpente representando Satanás aí por conta de ter usado, né, uma serpente no Éden. Então, o concerto da graça, ou a aliança de Deus com a humanidade, não foi desenvolvida após a queda. As Escrituras deixam claro que antes da criação, a divindade já havia estabelecido essa aliança, de que a humanidade poderia ser resgatada caso viessem cair em pecado. Efésios 1, 4-6, 2 Timóteo 1:9, 1 Pedro 1, verso 20, demonstram isso aí. Então, o Filho de Deus não é apenas o fiador do concerto, ele também é o mediador ou executor dele. Cada indivíduo que vive na Terra, então, pode desfrutar das promessas da salvação, dessa aliança entre Deus e nós. Então, que condições que existem isso? Gálatas 3, verso 29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
que eu tenho que fazer para ser descendente de Abraão e participar das promessas, das bênçãos que Deus deu a Abraão? Aceitar a Jesus. É simplesmente isso. Aceitando a Jesus, eu já pertenço a Ele. Ok? Então, este foi o nosso estudo em relação à doutrina do homem e as duas crenças, a criação e a natureza humana. Homem, mulher, macho, fêmea. E, como já dito, estou à disposição aí, caso surjam dúvidas, podem mandar áudios, podem escrever lá no grupo, ou no particular, como preferir. Ok? Então, até o próximo estudo, nós estaremos adentrando a doutrina da salvação, começando a ver as crenças bíblicas em relação à salvação.